Essa criança, nessa fase, na segunda fase que ela está de vida, do primeiro dia ao primeiro ano, é a fase traço de caráter oral. Ok. E o que que essa criança precisa, Vini? Ela precisa de nutrição emocional e Isso. física. Então ela só precisa do quê? Ela não precisa que você fique melando ela, não precisa disso. Ela precisa que você tenha olho no olho quando Que precisa, você cuide, que né? você cuide. Quando ela Hum. precisa dormir, você deixa dormir, não manter a criança acordada para você ficar olhando para essa criança. Não, você tem que dar o que a criança precisa, nutrição Uhum. física e emocional. Só que tem um problema. Se essa mãe teve algum problema lá na fase dela, na fase oral, ela vai manifestar esse problema com você. E qual é o problema das mulheres que sofrem um trauma do primeiro dia ao primeiro ano de vida? Trauma é dor. Nós vamos fazer uma live sobre isso, tá? Qual é a linguagem emocional? Ok, então da primeira é Você quer colocar sobrevivência. aí? Fala aí, vai. Então, a segunda, nós estamos falando, a sobrevivência vem do mundo intrauterino, traço de caráter esquizoide. A segunda fase de vida é o traço de caráter oral, Ok. que fala sobre nutrição. E quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de pessoas perto, dando para mim, ó, eu sou Tá. bebê. O bebê vai fazer o TT lá na cozinha? Ele sai do bercinho, troca a fraldinha, limpa o cocôzinho dele, pega a panela, vai fazer o tetezinho dele. É assim que funciona? Bebê precisa do quê? Precisa de quem, gente, para se alimentar, para ficar limpinho e para sobreviver? Da mãe, gente. Precisa da função materna, do adulto. Isso mesmo. Aí o que acontece? Qual é a resposta emocional, Vi? Qual é a linguagem, né? Emocional diante dos problemas. Sempre precisa de alguém por perto Para para cuidar. cuidar. Lembra do exemplo que eu trouxe? Então, aquela primeira mulher É necessidade de ser cuidado. que está sendo isso, que está sendo caluniada, ela reage buscando alguém para cuidar dela, Isso. porque ela teve o traumazinho lá do primeiro dia de vida até o primeiro ano de idade. É o traço de caráter oral, essa mulher. Se Eu vou você até é escrever assim, aqui. pode escrever. Ela sente necessidade de ser cuidada, Vi. Tá. Sente a necessidade de ser cuidada. Tá. Eu acho que é melhor falando assim. É melhor, né? Sente a necessidade de ser cuidada. E eu vou te falar como. Você está com ansiedade ou depressão? Você está bebê. Porque quem fica com depressão e ansiedade, a nível emocional, a sua linguagem emocional está doentia, porque você está mediante o trauma, vivendo o que você não teve lá atrás, porque ficou um vazio no seu coração, porque a sua mãe em algum momento não conseguiu te suprir, e agora você precisa que as pessoas à sua volta te supram. Marido, filho, amigo. Você fica dependente das pessoas, dependente para ficar bem, dependente para ser feliz, dependente para ir para uma praia e não passar mal com crise de ansiedade. Se você tem ansiedade ou depressão, você está com uma doença e está regredida, você está como bebê. Porque quem tem ansiedade, quem tem depressão, necessita ser cuidada. É uma coisa que vocês precisam sempre observar. Outra questão, então, dependência emocional é dessa fase. Quem é dependente emocional? Ai, eu preciso de Deus para ser. Eu preciso que Deus venha tocar no meu coração para o meu dia ficar bem. E se Deus não toca? Você é criança ou você é adulta? Uhum. Você precisa que Deus sempre te toque? Você tem que entender que a sua felicidade está em crer que Ele te toca. Se você sente ou não, Ele está com você. Não, e a Bíblia nem Ele fala vive em também. você. Sim. É. Você é templo, mas não, você quer que Deus te toque todo dia para você ficar benzinha. Você tá bebê. Deus, ele quer uma mulher adulta, porque é adulta que resolve o problema da vida, irmã. Adulta é que luta a guerra que nós estamos aqui no mundo até Jesus voltar. Adulta é quem traz o céu para a terra. Adulta é quem expulsa o diabo. Adulta é que ora e guerreia para a salvação da sua casa. Não é criança. Você, quando está nesse trauma oral, traço de caráter oral, a sua linguagem emocional é de dependência. Você precisa dos outros para tudo. Você não sai pro mercado se ninguém te acompanhar. Ô, amor, deixa eu só falar aqui, ó. Rapidamente, só mais uma coisa. Tá. E dependência financeira. Ai, é que eu É. amo tanto meu marido. Para com isso. Mulher tem que produzir junto com o marido. Os dois limpam a casa, faz tudo. Agora, eu preciso ficar cuidando do bebê enquanto é bebezinho. Eu tenho um caso de uma amiga, nós temos uma amiga que o bebezinho dela teve refluxo, era APLV, uma alergia grave, acho que ao soro do leite, alguma coisa assim.
ela não pode trabalhar, porque se ela entregar o bebezinho para alguém e alguém der um leitinho com um pouquinho de leite de vaca, o bebê, gente, vai para o hospital e quase morreu. Então ela tem que ter um cuidado muito especial. Aí nessa situação é esporádica. Mas Tá. quantas mulheres estão dependentes financeiras? Toda dependência financeira vem de dependência emocional, não se esqueça disso. Ok, a Jaqueline falou que o áudio está atrasado. Jaqueline, vem para o YouTube. Pode ser alguma oscilação da nossa internet, tá? Pode ser oscilação aqui. Vem para o YouTube, tem o link lá na bio, se eu não me engano. Não, não tá na bio. Não tá na Tá na bio? bio, Vini? Tá na bio. Tá na bio. Eu coloquei o Linktree lá. Tá lá na bio. Ou, querida irmã, você digita Dulce Vini Andrade no YouTube, que vem para cá também. Aqui tá perfeitinho, inclusive tem até material para você tirar print, Isso, tá? isso aí. Então, Vamos lá, queridas, vai. e tem, não é só dependência emocional. Qual é a outra linguagem? Dependência financeira. Sim, porque você não se sente com potência para ir para a vida. O bebê faz alguma coisa por si? Não, precisa ser cuidado o tempo todo. Por isso que se você se vê dependente de outras pessoas para tudo, precisa de alguém, eu digo depende, não é precisa, adulto precisa. Mas se você sente a necessidade de ter alguém por perto sempre, é dependência. Sem meu marido eu morro, sem meus filhos eu morro. Sabe o que acontece? Você está bebê, vivendo trauma oral, traço oral. E a tua linguagem emocional, por que te adoece? Porque você vive na dependência, você não resolve esse problema, você está criança. E tem outro detalhe, vitimização. Você sempre acha que os outros é que fazem mal para você. Isso. Você nunca faz mal para ninguém. Você é Por tão quê? boa. Porque a linguagem, porque ao se comportar como vítima, você está se comportando pedindo ajuda, pedindo para ser cuidada. Ou seja, eu não sou aquela mulher potente, eu tenho a tendência de me vitimizar. Para quê? Para ser cuidada. Para ser cuidada. Por quê? Para ser olhada. Para ser olhada, porque quando você era bebê, você teve o trauma de um dia de vida a 1 ano de idade, naquela fase o que você precisava era de nutrição, precisava de cuidado. E não teve. E não teve. Então essa sensação de vazio vai te acompanhar. E aí você vai, a sua linguagem emocional, mediante os estímulos externos que nós mencionamos aqui, será sempre de buscar ajuda, pedir ajuda. Para quê? Para ser cuidada. E a vítima tem um problema. Vai. O bebê, ele não se vê como um bebê na vida. Sabia disso? O bebê, quando ele olha para a mamãe, ele acha que é a mamãe. A mamãe, eu, somos a mesma coisa. Oh, eu aqui, eu tô sorrindo. Ele não se identifica como um ser independente dessa mãe. Uhum. Por isso que as vítimas, elas têm um problema muito importante. Elas não se veem fortes e potentes no mundo. Elas sempre acham que os outros têm que fazer para elas. E se você não fizer algo que a satisfaça, porque ela é um bebê, porque você está bebê, sabe o que acontece? Nada tá bom. E aí você culpa os outros pela sua infelicidade. E aí você culpa todo mundo. Tem horas que até Deus você culpa. Uhum. Ou até o diabo. Aí a culpa é do diabo. Mas peraí, aí o capeta de repente, uai, fiz o quê? Sendo que você é que não dá a resposta adequada à resolução do problema. Você está na linguagem emocional da dependência. Então, quem tem o trauma do traço oral são mulheres que vão ter a linguagem emocional, elas vão, o que elas jogam para o mundo? Dependência. Elas precisam que todo mundo venha cuidar de mim. Estou com crise de ansiedade, estou morrendo, estou infartando, para que alguém cuide dela. Ou estou com uma depressão, eu vou morrer, viu? Eu vou me matar. Eu vou tomar esse remédio, eu vou tomar toda essa cartela e vou morrer. Por quê? Porque tá bebê. Quer que alguém venha e vem aqui. O que a sua mãe não fez por você, a nível inconsciente que está guardado nas suas memórias, agora você responde para o mundo assim. Todo mundo tem que fazer por você. Você por si não faz nada. Por isso que as mulheres que estão em sofrimento emocional, elas vivem em sofrimento, porque elas usam a linguagem emocional para viver em dor e sofrimento, para não resolver. Esperando a resposta no outro e nunca dando a resposta. Jesus não esperava de ninguém. Jesus não esperou o pai vir falar ao coração dos comerciantes. Jesus foi e conversou com os homens. Tirou os caras de lá. Tirou os caras de lá. E você vê na Bíblia alguns exemplos de homens que agiram sem revelações divinas. Neemias não teve revelação divina. Esther não teve revelação divina. Esther não teve revelação divina. Ou seja, eles viram o problema e se posicionaram. Né? Neemias precisava reconstruir os muros de Jerusalém e a Bíblia não fala que Deus apareceu para ele ou algum anjo. Não, ele viu, se inconformou e falou, preciso agir. Neemias não tinha essa linguagem emocional do abandono, da dependência. Jesus manda... Porque ele liderou. Muito pelo contrário. E resolveu o problema. E que Sambalá, vamos conversar aqui, Sambalá, o que está acontecendo aqui com vocês? Ele não ficava esperando Deus intermediar, não. Ele ia lá e resolvia. Quando
queridas, é claro, tem questões que é sobrenatural, mas espera aí, a gente está dando aqui, Não, mas, amor... rapidinho. Nós estamos dando o que você tem que fazer, porque Deus não vai fazer o que nós estamos te ensinando. Gente, não faz. Nós estamos te mostrando se você se identificou, pelo menos, porque tem muitas outras linguagens. Se você se identificou, pelo menos, com essas duas linguagens, querida irmã, você tem que dar solução para isso.